tarde, muito boa noite, senhoras e telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Pistola United, seu canal favorito das coisas do mundo de La Pelota. Uhul. Seguindo aí Não pode faltar, né? A pistoladinha. Se... Seguindo aí a tendência da internet e porque realmente não tem outra coisa para falar, mesa quadrada hoje para a gente voltar a falar do caso Pedro no Flamengo. Depois do último vídeo que a gente fez, o elenco do Flamengo se reapresentou na segunda-feira e o Pedro não se reapresentou. Ele alegou que estava com dores no rosto ainda e não se apresentou. Na mesma segunda-feira, houve uma conversa grande do Sampaoli com o elenco, na qual o elenco admitiu e falou para o Sampaoli: realmente o Pedro está errado e ele tinha que estar aqui hoje. Isso aconteceu. E, obviamente, então a imprensa já está aí. Ah, não tem mais clima, Pedro vai sair. Qual é o mecanismo legal que o Pedro pode usar para sair? E não sei o quê, porque o preparador físico, ele era da comissão do Sampaoli, ele não era empregado do Flamengo diretamente, então não pode. Enfim, esses papinhos aí já começam a surgir na internet. Hoje, terça-feira, o Pedro já se apresentou, já treinou normalmente. Importante também, E ele teve reunião com o Marcos Braz e eu provavelmente ia com o falar isso, Sampaoli. eu ia falar isso agora. E também acho importante ressaltar, antes da gente começar a discussão, que o preparador físico foi demitido, o filho dele, que trabalha na comissão, não. Um É, o, detalhe o filho. oficial, ele não foi demitido ainda, tá? O É, Flamengo falou que vai, só que aí deve ter algumas coisas legais aí, tá com esperando certeza. Tem a burocracia. Tem a enrolares, burocracia, mas o cara não foi oficialmente demitido. até porque o cara provavelmente vai ser demitido por justa causa, então deve ter que esperar o BO da Exatamente. polícia, essas coisas. Não há possibilidade de se voltar atrás. Não é, não, Exato. não, Então, não, não, não. Só não é oficial ainda no papel, realmente, porque tem coisas Isso. burocráticas que precisam ser resolvidas. Mas o E o filho dele filho, vai continuar. o filho dele continuou, assim, o que eu li por alto, é que, cara, o filho não tem nada a ver com as atitudes do pai. sim. E o filho deve ter condenado a atitude, então, sim, bem ou mal continua. Óbvio, se o É. cara tivesse tomado as dores do pai, aí é junto, mas. Não, assim, eu acredito que o cara, ele deve saber que ele fez uma merda gigante e o que tá acontecendo é justo, entendeu? Então, também tem isso. Tipo, porque o pai, é capaz até do pai ter falado pro próprio filho: fica aí, relaxa, eu fiz merda, eu vou embora sozinho, tu fica aí de boa. Sim, Tipo, com certeza. E até porque porque, realmente. né, cara, assim, ele não. A nada, o filho não fez nada, né? Pelo menos não Não, saiu nada, nada não, contra o filho. não, E, não. irmão, são dois preparadores físicos. Não dá pra sair mandando embora. Vai ter que trazer outro Tem também, tem né? Tem isso, Vai ter que tem isso. trazer. Então. Mas fica aí a discussão, né? Será que o Pedro tem que sair, o Pedro não tem que sair? A gente conversando aqui em off botou na mesa a questão da falta de oportunidade do Pedro, porque o Pedro também, quando ele fez o post dele depois do incidente, ele deu uma alfinetada no Sampaoli, alegando aí nas entrelinhas de que ele não estava tendo é, é, oportunidade suficiente. Aí já saiu na mídia uma história de que o Sampaoli acha que o Pedro é meio bundão em campo por causa da religião, que ele tinha que brigar mais e não sei o quê. Enfim, prato cheio, né, Essa, para a mídia brasileira essa parte fazer o aí que. da religião é uma frase do Sampaoli que realmente parece que ele falou que é: você é muito religioso, você precisa brigar mais. É, Só é. que o Sampaoli ele não queria criticar a religião. Eu acho que ele tentou usar ali de uma analogia e tal, só que o Pedro pode ter interpretado ao pé da letra e realmente a mídia vai. É um prato Pô, cheio. Ainda essa coisa, mais, É ainda um mais dentro falando dessa. merda e o outro passando dos limites. É, a gente Né? Porque sabe que o São jogador tem Paulo. que tem que jogar bola e fazer gol. Atacante. É o que ele faz. Gol É, e joga bola. Não interessa se ele é, briga, grita ou não. O outro, é. o Gabigol fica aí tomando cartão amarelo cada jogo. É um dos jogadores que mais tomou amarelo.
foi suspenso, e aí? Prejudica o time também. Então não adianta nada você ser brigão ou não. Para de jogar É, bola, fazer gol. Pô. é. Bom, mas assim, também aí a gente já começa a entrar na outra parte da discussão, que é a alfinetada do Pedro e essa coisa dele estar se sentindo deixado de lado, sentindo que não tem as mesmas oportunidades que ele teve em outros momentos, etc, etc, etc. E realmente o Pedro vem sendo usado menos pelo Sampaoli, ainda que em minutagem, eu sei que o André vai falar isso, ainda que em minutagem ele esteja jogando basicamente a mesma quantidade de minutos que ele jogou com o Dorival, é inegável que ele perdeu um pouco de prestígio, chamemos assim, no elenco com a chegada do Sampaoli. É, Não digo Aí já nem a começa a chegada sair do também. Sampaoli, é mais a recuperação do Bruno Henrique. Mais Exatamente. também. Exatamente. Aí, não sei se é tanta recuperação do Bruno Henrique, porque antes do Bruno Henrique voltar a jogar, o titular vinha sendo o Cebolinha, não vinha sendo o Pedro, Com o Sampaoli. com o É. Sampaoli. Então também não é só por causa do Bruno Henrique. Óbvio que a volta do Bruno Henrique, e não só a volta do Bruno Henrique, mas a volta do Bruno Henrique jogando muito, muda o cenário, lógico, né? Mas, claramente, e aí eu já vou entrar na discussão mais pistola aqui, claramente o Pedro, na cabeça do Sampaoli e pelo que ele vem mostrando, disputa a posição com o Gabigol. E o Gabigol não sai desse time. Só antes aí, juridicamente aí, para a questão do Pedro sair ou não, é difícil, tá? Ele querer seguir essa linha aí. Porque ali é uma coisa eu estava vendo, colegas de trabalho, a Justiça do Trabalho, não foi algo do Flamengo, da empresa, né, sei lá, Claro. do Por empregador isso, por isso contra que eu fiz ele. o comentário, por isso que eu fiz o comentário no começo de que o contrato dele, legalmente falando, ele não é empregado do Flamengo. Ele é empregado do Sampaoli, que é empregado do Flamengo, entendeu? Sim. Não, mas, Tipo, por exemplo, seria como se fosse, não sei, uma discussão de trabalho entre você e o seu colega ali, entendeu? é, é, é. Que foi as Hierarquicamente vias de falando, né? fato, né? Se a Não, empresa tomou uma não, não, atitude, não, né? a empresa poderia dar justa causa, Uhum. né? Demitir por Sim, sim, justa sim. causa. Sim, sim, sim. Agora, o outro não pode querer entrar na justiça contra a empresa, porque não foi uma É, coisa, mas. a empresa dirigida ao. Por Sim, exemplo, se a claro, claro, empresa faz claro. algo contra o empregador, Sim, sim, diretamente, né? A empresa em si, sei lá, faz sim. uma propaganda e põe, não sei, uma coisa que vexatória, uma coisa assim, aí Uhum. o empregado. Isso é a tese majoritária. Tem a minoritária, que a minoritária sempre vai ter contrário, que pode, mas a majoritária é que pelo menos nessa questão, nesse caso específico, é bem difícil do Pedro sair É, é, aí é. Não, pela via judicial. e eu acho que o Pedro. O foda é que, assim, eu me coloco no lugar do Pedro e na hora que ele fez o post lá, deve ter sido uma mistura de coisas, sabe? Tipo, ele deve ter. Óbvio, tava puto porque levou um socão na cara e, porra, o filtro falhou e ele fez ali aquele post dando alfinetada na comissão técnica. Eu acho que foi mais por aí. Acho que o soco foi só a cereja do bolo para ele. Ele já Não, estava. e ele já estava irritado no vestiário Foi, porque o São Paulo ele tinha dado um esporrão nele pelo gol que ele perdeu no final do jogo da Copa do Brasil. não é de agora E isso. não é de Ele agora, isso que foi eu tô falando. falar. É justamente isso que eu ia falar. E aí o Gabigol agora perdeu o pênalti, então por que o gol que eu perdi é mais sério do que o Gabigol ter perdido um pênalti? Enfim, o Pedro já vinha aí carregando algumas. Uma certa sensação de injustiça, vamos chamar assim. E acho que é interessante a gente discutir aqui se ele tem razão ou não. O Pedro está sendo injustiçado no Flamengo? Para Eu mim acho. está, mas ele não tem razão de fazer o que fez. São duas coisas diferentes. Razão ele não tem. Ele tem razão de ficar chateado, ele pode ir lá reclamar. Ele não pode. Como é que fala?
exagerar, extrapolar os limites, recusar treinar, ou não aparecer no treino, ou se recusar lá sei lá, fazer o aquecimento. Isso ele não pode fazer. Ele pode ficar insatisfeito. Óbvio, tem razão de ficar insatisfeito no meu ponto de vista. Porque merece ser titular de fato, não jogar um jogo titular. Para completar, entendeu? A gente falou aí dessa. Sim, a gente falou aí dessa questão do aquecimento, né? Que foi o estopim da discussão toda. Então, só para apimentar um pouco mais e dar um pontinho mais de razão para a sensação de injustiça do Pedro, parece que outros jogadores do Flamengo já tinham feito coisas parecidas. O Varela parece que já em algum jogo, no finalzinho, saiu do aquecimento e voltou para o banco. O Vidal tinha feito isso em um outro jogo. E aí o Pedro deve ter ficado assim, porra, por que comigo você vai ficar puto com essa merda? Se os outros fizeram também. Cara, mas o Varela voltou atrás, tá? Tem um histórico aí, né? O Varela ele não foi aquecer, aí ficou sentado, aí parece que, bom, a história é que ele pensou e aí voltou atrás, depois pediu desculpas. Só pra... Sim. O Vidal não, o Vidal aí já foi embora já. Não, mas de qualquer forma, eu acho que... Mas provavelmente deve ter tido alguma coisa com o Vidal. Deve. Né? Cara, pelas declarações dele depois, meu irmão, deve ter tido coisa até pior, porque... O negócio é realmente o seguinte, o Pedro... vamos deixar de lado um pouquinho o que o Gabriel acabou de falar, que ele tem razão, que não importa o quão injustiçado o Pedro se sinta, ele não pode fazer essas coisas. Mas ele está sendo injustiçado? Ele mereceria ter mais chances? Ele deveria estar sendo titular, ainda que o Flamengo hoje em dia não tem muito bem um time titular, mas, enfim, ele está sendo injustiçado de fato no Flamengo? Eu acho que, assim, a forma como o Flamengo joga hoje, ela é uma forma que aproveita muito mais o estilo do Gabigol e o do Pedro. A discussão entre os dois, cara, é discussão de características. São características muito diferentes. Eles são centroavantes, mas, cara, o Gabigol ele se movimenta muito. E isso abre espaço para o Arrascaeta, abre espaço para o Gerson, para o Bruno Henrique, para o Wesley. Então, assim, você tem situações de jogo. O Flamengo joga a maior parte do tempo contra time fechado. Contra times com defesa lá, 5, 6, aí depois 3 na frente. Se você enfiar um cara ali, só tá ajudando a defesa. O Gabigol sai, aí o zagueiro sai junto, abre um buraco. Com o Pedro fica muito centralizado. Ele é um cara extremamente técnico, ele é um cara que faz um pivô sensacional, muito habilidoso, domina, consegue fazer essa criação. Mas eu acho que para a forma, para a dinâmica que o Flamengo tem hoje, eu vejo o estilo do Gabi muito mais dentro desse time. Porém, eu concordo que o Pedro merecesse mais chances. A questão, titular ou não vou entrar no mérito, não sei, essa discussão vai chegar nisso, mas a gente vem aí de, sei lá, uns 5 jogos que o Gabi fez um gol, mas muitas vezes jogou mal, muitas vezes atrapalhou construções de contra-ataque, voltou o jogo de forma errada, e o Pedro só entra aos 30, 35, então realmente ele poderia estar sendo melhor aproveitado, sim. Eu concordo muito com o que o André falou da questão do estilo de jogo que o Flamengo hoje joga. Vale lembrar que ano passado, para o Gabigol e para o Pedro jogarem juntos, o Gabigol teve que jogar numa função um pouco diferente da que ele está acostumado, saindo mais pelas beiradas do campo. A forma como o Gabigol gosta de jogar eu sou um 9, eu fico na área, mas eu quero ter liberdade para ir aonde eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. Esse é o jeito que o Gabigol joga no Flamengo, que é muito importante no Flamengo hoje porque permite, como o André falou, chegada do Wesley, chegada do Bruno Henrique, chegada do Gerson, porque abre espaço na área, etc, etc, etc. Só que esse ano o Gabigol, como ano passado ele fez menos gols, ele decidiu que ele não queria mais jogar deslocado da área, que ele queria voltar a essa posição dele mais centralizada, o que faz ele ser concorrente direto do Pedro. Então, assim, pro Gabigol e pro Pedro jogarem juntos, o Gabigol deveria voltar a abrir mão desse posicionamento que ele gosta mais. E, por outro lado, como o André falou, pro Pedro ser titular e o Gabigol reserva, o jeito do time jogar precisa mudar.
O Bruno Henrique, por exemplo, que vem jogando tão bem, eu não sei se ele encaixaria tão bem com o Pedro. Porque o Bruno Henrique precisa desse espaço que a movimentação do Gabigol gera. Entendeu? Então, e ainda assim, o Pedro vem tendo muitas oportunidades e vem fazendo muito gol. Mesmo assim. Eu acho que ele divide a artilharia do ano com o Gabi. Eu não sei como é que tá agora, mas até uns Eu jogos também não. atrás estava empatado, um de diferença. E, cara, o Pedro ele foi titular aí em 14 dos 20 jogos que participou. O Gabi foi titular em 20 de 21. Sim, Pois é. ele está sendo preterido em alguns momentos, mas não é tão bizarro assim, sabe? Eu acho que o jogador tem que estar insatisfeito. Se ele não estiver insatisfeito quando está sentado no banco, ele não tem que estar no Flamengo. Ele tem que sempre querer ir para cima. Mas não é tão bizarro quanto parece, menos no meu ponto de vista. Eu concordo. Eu até gostaria de ver o Pedro ter mais chances. Eu acho que, principalmente, hoje em dia o Flamengo tem um jeito de jogar que muitas vezes o cruzamento na área acaba sendo a solução para uma possível falta de criatividade frente a uma defesa mais fechada, etc. Então, eu gostaria de ver o Pedro nesse time titular. E, por mais que eu acho que talvez não combine, eu gostaria de ver o Pedro e o Bruno Henrique jogando juntos, para ver como que o Bruno Henrique se comportaria, como que o Pedro se comportaria. É inegável a qualidade do Pedro. A gente está falando de um jogador de Copa do Mundo. Então, assim, óbvio que, né? E a gente está discutindo aqui um problema que eu acho que todo clube gostaria de ter, né? Exatamente. São dois jogadores de ponta, dois jogadores que poderiam tranquilamente estar disputando aí a titularidade da seleção brasileira. O Gabigol acabou tendo menos chances com o Tite porque era o Tite, não porque ele não merecia. Então, assim, que bom que a gente tem esse problema, mas eu não acho que o Pedro está sendo injustiçado, não, cara. E eu acho que o Sampaoli está totalmente no direito dele de pegar e falar, cara, eu prefiro botar o Gabigol, porque o esquema tático que eu estou usando hoje precisa de um jogador como o Gabigol e não como um jogador como o Pedro. Agora a voz da discórdia. Não concordo Lá com vem nenhum dos pistola. dois. Acho que o Flamengo, desde que acabou 2019, virou refém, do elenco e de um sistema de jogo que só funciona quando tem disciplina e treinamento, coisa que esse elenco não gosta e não faz. Entra treinador, sai treinador. O Flamengo não quer mudar o tipo de jogo. É sempre a mesma merda de jogo. A gente, todo vídeo que a gente faz, só pegar todos os vídeos a gente está reclamando. Quiçá, às vezes o Guzmão vem e fala, porra, tô vendo um negócio de uma melhora. O Flamengo tem um elenco que é uma seleção, é um dos times mais vazados, é um dos times que mais perdem gol, faz muito gol de chuveirinho. Uma das maiores reclamações que a gente tem é que o time fica merre, toca para um lado, toca para o outro e não consegue infiltrar na área. Eu acho que o Flamengo está numa situação que tem que ter como é que fala? Refresh. Uma reestruturação, né? Uma oxigenação, não só de elenco, não necessariamente de jogadores, porque os jogadores continuam ainda com qualidade, mas de estrutura de time. Entendeu? Quer dizer, eu acho que a gente fica muito preso e com medo de mudar. Ora, o Flamengo, a gente reclama que o time toca para cá, não consegue infiltrar. Se você coloca um pivô que tem qualidade, como o Pedro, por exemplo, é um tipo de jogo que não precisa mudar de amanhã para hoje. Entendeu? Agora, assim, o cara, ele tem menos. Tá, ele foi titular em 14, bebê. Ele é reserva. Ponto. Né? E ele joga menos que o Gabigol e ele é reserva. Se ele é titular, é porque o Gabigol não pode jogar. Ou porque outra situação.
Ele não entra no time do Flamengo porque treinou melhor e o Gabigol vai para o banco. Não existe. Ele é reserva. Ele é o atacante reserva. Ele chegou no Flamengo para ser o atacante reserva. Tudo bem. Agora, a partir do momento que o cara passa uma temporada, passa a segunda temporada, o cara faz mais gol, o cara tem aproveitamento melhor, ele dá mais assistência, ele é convocado para a Copa do Mundo, ele é visado por um time bom para substituir possivelmente um puta atacante. Eu acho que, no mínimo, ele tem que ter uma maior. Como é que fala? Esqueci a palavra. Participação? Prevalência no elenco. Entendeu? O problema é que você vai mudar a dinâmica do jogo. Que mude. Porque o Flamengo está na mesma dinâmica desde que o Jesus saiu. E a gente só fica. Ganha. Mas se a gente vê que ganha título, a gente poderia ter ganhado. Mas está jogando bem. Você começa o ano conseguindo ganhar. Porra, a gente só reclama. O Flamengo mudou de 5 Não! treinador. Então, é isso. Você sabe que eu concordo. Você sabe que eu concordo. Você sabe que eu concordo contigo essa coisa de ser refém do elenco. Mas eu acho sincero. Bom, a forma de jogar, eu vou até concordar. E vou mais além. Eu acho que aí também é interessante a gente dar uma analisada nas contratações que a diretoria vem fazendo. Porque a diretoria vem contratando jogadores de características iguais. É justo, eu tô falando. Entendeu? É refém. Por isso, por exemplo, quando o Flamengo ainda estava tentando contratar o Claudinho e o De La Cruz, eu queria muito que viesse o De La Cruz em vez do Claudinho, porque é um cara que tem características diferentes. Sim. É um cara mais de força física, um cara mais de chegada na entrada da área, um cara de chute de fora da área, um cara de infiltração. Né? São características diferentes do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. Então, talvez fosse bacana isso. Agora, o problema está criado e esse problema precisa ser resolvido. Se o Flamengo não tem a intenção de vender o Pedro não tem a intenção de sair, né? O único jeito de você controlar a mídia é você entregar para a mídia a narrativa e não deixar a mídia criar a narrativa. Sim. Então, assim, o Flamengo precisa se pronunciar em relação a isso, de alguma forma. Mais do que vem fazendo. Né? E eu, particularmente, principalmente agora que a gente está 2 dias depois, 48 horas depois do ocorrido, e eu já vi aí muito jornalista falando um monte de merda, enfim, tentando inventar confusão onde não existe, problema onde não existe. Eu até comentei em off aqui com o André, eu gostaria pra caralho que algum líder do elenco, e de preferência o Gabigol, viesse a público e falasse: tá tudo certo. A gente já conversou com o Sampaoli, a gente já conversou com o Pedro, tá tudo resolvido, o elenco tá fechado, vambora. Bola pra frente, quinta-feira agora tem decisão da Libertadores. Eu queria muito que isso acontecesse. Eu sei que não vai acontecer, que o máximo que a gente vai ter é uma declaração do Marcos Braz, e talvez, muito talvez, do Sampaoli, mas eu queria que alguém do elenco desse a cara a tapa agora e falasse: tá resolvido. Entendeu? Aí você fala: Guzmão, porra, deixa de ser idiota, isso não vai acontecer nunca. Só para. Eu tenho uma certa esperança. Para fora ali, né? Porque. Não, para fora, porque é um caso muito particular. Eu não me lembro de ter acontecido uma coisa sequer parecida nos últimos tempos. Já teve de treinador com jogador pra caralho, beleza. Mas preparador físico, sabe? Tipo, é muito esquisita a história e eu realmente acho que a única forma do Flamengo contornar isso e apagar a crise é assim. É tipo, gente, tá tudo certo. Tamo bem. Tá legal. A gente conversou com o Sampaoli, tá resolvido. Entendeu? Esse time do Flamengo, a diretoria principalmente, mas o time também um pouco, foi conhecido por boa comunicação, né? A diretoria é uma merda. Se comunica extremamente mal. Deixa não se comunica, né? criar. Não se comunica. Deixa a imprensa criar todas as histórias possíveis. Primeiro que e aí, um belo tudo. dia, gelo no sangue. Entendeu? Mas. Vaza-se eu tudo. não tenho expectativa nenhuma, né? Oi? Vaza-se tudo.
Ah, Flamengo. Só que como o time, individualmente, é bom pra cacete, individualmente, mesmo sem treinar direito, sem treinador, trocando treinador como troca de roupa, consegue aí aos trancos e barrancos ganhar título. Essa que é a questão do Flamengo. A gente tá vivendo essa situação. Essa que é a situação do Flamengo. Não tem comando no futebol. Isso aí, porra, eu já falo desde que a gente criou o canal. Não tem comando no futebol do Flamengo. O Juan e o Fabinho nada fazem, porque eu não sei para que eles existem. Nunca Então, vi nenhuma eu ia, eu declaração ia, do jogo. eu ia mencionar eles agora, que a função deles na comissão técnica permanente do Flamengo, teoricamente, é justamente ser a ponte entre o elenco e comissão técnica e diretoria. É a ponte do rio que cai, só se for. Justamente por isso que o Flamengo colocou ali 2 ex-jogadores do clube, né, que são boleiros, vão saber transitar ali entre as esferas e tal, mas realmente o Juan e o Fabinho nunca fizeram nada. Não é a primeira, não é a primeira, não é a segunda, não é nem a terceira vez que tem um problema de elenco assim tão forte público, e eles nunca falam nada. Né? Então, assim. Cara, eles são ex-jogadores. Então, assim, é uma situação ali, entendeu? Eles com certeza eles vão ser mais pró-jogador do que qualquer outra coisa. Em 2019, eu já tô vendo. Voltando, em 2019, quem fazia essa ponte era um profissional. Era o Paulo Pelaipe. Ele fazia essa ponte. O time era blindado. O diretor, o Marcos Braz, o, sei lá, Spindle, qualquer merda desse aí. Acho que nem entrava na merda do treinamento do campo do Jorge Jesus. E o resultado foi aquilo. Não é porque o Jorge Jesus é o Pep Guardiola. É porque tinha profissionalismo. Não tem profissionalismo. Hoje o jogador reclama, o cara tira o treinador quando quer, desiste do treinador. Enfim. O Pelaipe, ele foi demitido no início do trabalho de Jesus, tá? Não, ele não foi ficou foi no início. Tanto que existe aí uma questão até de ego do Marcos Braz. Quem fazia aquela ponte, então? Ali, cara, era o Jesus. A parada foi assim, o Pelaipe pegou, deu a chave pro Jesus do CT e o Jesus dominou. Ninguém pentelhava. O Pelaipe saiu, mas o Jesus continuou dominando. Até porque em campo ele estava mostrando resultado. E só um negócio que eu lembrei aqui, vale lembrar, a gente está falando aqui do Flamengo refém do modelo de jogo, que o Jesus, desde que esse elenco foi montado para ele, no Flamengo em 2019, ele pedia um camisa 9 clássico. Um jogador, e quando o Pedro chega, ele tinha sido indicação do Jesus. Só que o Pedro só chega depois que o Jesus foi embora. Mas eu acho que ele jogou o estadual junto. Pode ser, em 2020. pode ser. Mas foi pouco tempo. Sim. Então, a gente está falando refém de jogo, eu fico pensando, como será que o Jesus pensava na cabeça dele utilizar esse jogador mais de área dentro desse esquema, que é o esquema que o Flamengo usa até hoje? O esquema do Jesus pré-Flamengo era geralmente de jogar com centroavante. Bom, mas dito isso, senhoras e senhores telespectadores, a gente vai ficando por aqui por hoje. Tá aí mais uma vez o Flamengo na mídia. O Pelaipe ele foi demitido em 2020. Ele trabalhou com Jesus. Não foi antes do Jesus. Cara, isso não é relevante. Beleza. Tá, mas é relevante só pelo negócio da questão da do comando, Mas muito obrigado pela audiência de todo mundo. A gente vai ficando por aqui por hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. O Pedro tá certo, o Pedro tá errado. Pedro tem que ir embora. São Paulo tinha que ser demitido junto com o cara. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente a opinião de vocês. Como sempre, não deixe de se inscrever no canal. Ajuda nós a espalhar a sementinha. Pistola United rumo aos 200 inscritos. Deixa seu like no vídeo. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso, meu povo. Uma vez mais, a gente aqui gastando tempo para falar do Flamengo, não pelo futebol. Mas é isso. Conhecendo o histórico, provavelmente eles vão empurrar essa porra com a barriga e o Flamengo vai ganhar quinta-feira e aí vai todo mundo fingir que não aconteceu. Mas tudo bem. É isso. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Eu sou o Gusmão, o André e o Gabriel. Nós somos o Pistola United. Nos vemos no próximo vídeo ou live. Boa semana, bom futebol para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.